vídeo de hoje é muito importante porque é um simulado que eu trouxe para vocês, que vocês têm tanto me pedido. Eu fiz um resumo de todas as matérias, então eu trouxe aqui 20 questões com os assuntos mais importantes, aquelas questões ali básicas, mas principais que você precisa ir para a prova sabendo, para não correr o risco de errar o básico, errar aquilo que você tem que se defender, tem que garantir o seu ponto. Então, se você quer estudar comigo e ver quantas questões dessas 20 você consegue acertar, vem comigo nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos, principalmente estudando para concursos públicos. Então, se esse é o seu caso, primeiro você já olha aqui embaixo e confere se você está inscrito no canal. Se não clica no botãozinho de inscrever-se e se já está inscrito, aproveita também para clicar no gostei, porque o vídeo de hoje está especial com muitas informações. É um resumo com as questões mais importantes daqueles assuntos assim que você tem que ir para a prova sabendo, e são questões de todas as matérias que eu reuni nesse simulado de 20 itens para você fazer aquela revisão aí na véspera de prova. E além de estudar aqui comigo através desse vídeo, se você quiser também treinar resolvendo simulados da mesma estrutura que a prova, com 120 itens, com questões do Sebrasp, clica no link aqui na descrição, que está na promoção um combo com 3 simulados que eu preparei para vocês treinarem bastante antes da prova e já saberem antes qual que é o erro aí, o que vocês precisam melhorar e prestar mais atenção. E eu vou deixar também aqui na descrição o link do meu segundo canal que eu criei para compartilhar mais detalhes do meu dia a dia, da minha vida, organização, viagens, que se for um assunto que te interessa, também já se inscreve no link aqui embaixo. Pega então papel e caneta aí para você ir anotando quantas questões das 20 você vai conseguir acertar e bora resolver esse simulado. A primeira questão é de língua portuguesa e o assunto é concordância. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado no decorrer de milênios. Seria gramaticalmente correto incluir acento diferencial na forma verbal tem, escrevendo-se tem, a fim de que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com os termos da informação e da comunicação. Agora você vai pausar o vídeo, tentar aqui julgar o que você acha, se é certo ou se é errado, e depois você volta aqui para conferir a resposta correta. Pode pausar. Então, pessoal, o que o item está nos dizendo? Primeiro, ele apresentou aqui uma frase, então lembre-se que na matéria de língua portuguesa, a interpretação de texto, a interpretação do enunciado, das frases apresentadas são muito importantes, tá? E normalmente é o que mais pega aí os candidatos de não conseguir interpretar da maneira correta. Então, essa frase aqui que nos apresentou, tem aqui essa palavra tem. E você já deve saber, deve lembrar, né, que o tem assim, ele é referente a algo no singular e quando tem o acento aqui, igual esse tem aqui que apresentou pra gente, seria algo assim referido ao plural. Então aqui ele tá dizendo pra gente que se mudar, se a gente colocar aqui, ó, o acento no tem, então ele vai estar falando não só sobre informação, ele vai estar falando sobre a comunicação também. A gente juntaria esses dois, seria no plural, e colocaria aqui o acento e ficaria tudo certo. Só que não é isso que acontece. Por quê? Presta atenção aqui na frase. Fala que a inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado. Então, o que tem aumentado? É a informação que tem mais? É a comunicação que tem mais? Não, é a inclusão. Esse tem, ele está associado à inclusão. Então, quando a gente vai colocar aqui o acento, fica incorreto, porque a inclusão está no singular e não está se referindo à informação e à comunicação. Então, por isso que a número 1 é a alternativa correta, que a resposta ela está errada. Questão 2 também sobre língua portuguesa, agora sobre crase. Julgue as frases a seguir referente ao uso correto da crase. Então, vocês vão ver aqui cada uma dessas frases e vão anotar aí no papelzinho de vocês se você acha que está certo o uso da crase nessa frase ou se está errado. Então, a primeira diz, a sua prova é igual à do Renato. Eu saí às 15 horas, sem ter hora para voltar. Estive esperando por ele desde as 9 da manhã e corri
a beça e ainda assim perdi o ônibus. Pode pausar o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Essa daqui é bem fácil, né, para você que já estudou bastante aí sobre crase. A sua prova é igual a do Renato. Só relembrando então, para ficar mais fácil para você identificar a crase, nada mais é do que a junção de dois as. Normalmente aqui numa preposição, mais um artigo, a com a, fica com crase. Quando tem a com o, fica ao, daí não é a com crase. Nesse caso aqui, a sua prova é igual à do Renato. A o quê? A prova do Renato. Aqui, ó, é como se tivesse escrito prova, que é a mesma coisa. Então, tudo que é igual a alguma coisa, tem esse a, aí depois o igual. E a prova é uma palavra no feminino, que antes dela também tem o artigo a. Então, teve essa junção do a, por isso que essa crase aqui, ela está correta. Agora, vamos ver esse daqui, que sobre horas tem algumas regrinhas, tá? Eu saí às 15 horas, sem ter hora para voltar. Quando você tem o as assim na frente do horário, sempre vai ter crase. Então, aqui, esse às 15 horas, ele está correto. Então, já vamos marcar aqui certo. Só que nessa próxima aqui, nós também temos o horário. E esse as aqui está errado. Não deve ser colocado crase aqui. Daí você deve se perguntar, Pri, mas você acabou de falar aqui na frente de horário, tem que ter crase, como que agora, por que que nesse não tem, né? Por causa dessa palavrinha aqui antes, ó, essa preposição desde. Então, tá falando aqui, estive esperando por ele desde as 9 horas. Então, sempre quando tiver uma palavra antes aqui do a que levaria a crase, pode ser desde, até, qualquer outra preposição, então vocês sempre prestem atenção, porque se tiver a crase aqui, ó, ela não vai existir, você não vai poder usar. Então, essa está errada. E a última, corri a beça e ainda assim perdi o ônibus. Esse a beça aqui é uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É como se fosse assim uma expressão, tá? E ela tem o núcleo feminino, né? Ela é uma palavra feminina e não masculina. Então, nesses casos também a crase ela deve ser aplicada. Então, aqui a gente vai marcar como certo também. Questão 3, ainda sobre português, agora é sobre classe de palavras. A internet tem produzido uma série de neologismos semânticos, ou seja, vocábulos antigos a que foram acoplados sentidos novos. Não está, nesse caso, a palavra navegar. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Esse item, então, está nos dizendo sobre os neologismos semânticos da internet. Muitas palavras novas aí surgem, muitas delas associadas ao inglês. Então, são, assim, palavras que, com o passar do tempo, a gente vê que estão aí no nosso dia a dia. E daí aqui no final fala que não está nesse caso, ou seja, não é isso que o item está falando, a palavra navegar. Navegar a gente usa, aqui no caso para a internet, como navegar na internet, entrar num site, entrar numa página. Só que foi feito um neologismo, ou seja, uma comparação aí com os navios, de navegar nos mares, descobrir novas rotas, novos caminhos. Então, sim, foi aplicado aqui nesse caso, nessa única palavra, navegar, esse neologismo. E aqui está falando que não é o caso, mas como eu acabei de dizer, é o caso sim, então por isso que a 3 está errada. Questão 4, agora é sobre raciocínio lógico, sobre o número de linhas da tabela verdade. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. P é uma proposição composta formada por duas proposições simples, de modo que sua tabela verdade possui duas linhas, certo ou errado. Pode pausar o vídeo. Então, vamos relembrar como que a gente calcula o número de linhas de uma tabela verdade? Tem uma fórmula bem simples, que é essa daqui, o número 2 elevado a n. Você sempre vai usar essa fórmula, aqui é sempre 2, e o n é o número de proposições simples. E aqui até diz pra gente, ó, que P, tudo isso aqui, ó, essa linha é P. E fala que é formado por duas proposições simples, né? Que aqui
é uma e aqui do lado é outra. Então, se é formado por duas proposições simples, você vai substituir aqui no lugar de ele, você vai colocar um 2 também. E daí é só você resolver. A gente sabe que 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá o resultado de 4. Só que aqui está falando que a tabela verdade possui duas linhas, e não, como nós acabamos de ver, são 4. Então, por isso que o item 4 também está errado. Questão 5, agora sobre informática e sobre um assunto aqui do Microsoft Office, que foi um novo assunto que eles incluíram no edital 2022, que não tinha, né, eles alteraram comparando com o último edital. Então, é possível inserir uma tabela em formato XLS em um documento Word e editá-la nesse mesmo documento utilizando a barra de ferramentas do Excel. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. E aí, pessoal, vocês acham que no documento Word que você está utilizando lá, você consegue inserir uma tabela no formato XLS, ou seja, uma tabela do Excel, você colocar ela no Word e mesmo assim você consegue editá-la? Tá certo isso? E sim, tá correto o número 5. No Word você consegue fazer isso lá em inserir, depois tabela e depois planilha do Excel. Questão 6 sobre ética. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contra ações manifestamente ilegais de seus superiores hierárquicos. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. E essa é fácil, né, gente? Se você já leu ali um pouquinho sobre ética, você sabe que está certo. Tem uma hierarquia, sim, que, né, o servidor ele tem que respeitar, só que quando tiver ações, né, manifestadas ilegais, né, ver lá que o seu superior tá fazendo alguma coisa que é ilegal, ele deve sim passar isso para frente para os seus superiores hierárquicos. Então a 6 está certa. Questão 7 sobre direito constitucional, o assunto administração pública, que é provável que caia muitas questões. A parcela correspondente ao cargo comissionado, acrescida ao vencimento de servidor que também ocupa cargo efetivo, integra a base de cálculo da sua contribuição previdenciária. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Aqui então está dizendo que tem um servidor que ele tem ali o seu cargo efetivo, só que além do cargo efetivo, ele tem ali um cargo comissionado, então ele recebe um outro valor a mais sobre o cargo comissionado. E está falando aqui que para cálculo da previdência, soma tudo, junta tudo e calcula. E não é assim. Somente o salário do seu cargo efetivo que servirá como base para o cálculo previdenciário. Então, por isso que a 7 está errada. Questão 8 sobre direito administrativo. É vedado à administração recusar de forma imotivada o recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao cumprimento de eventuais falhas. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Então aqui diz que está na lei, né, que é proibido a administração recusar de forma assim, sem motivo, o recebimento de documentos. Então, uma pessoa vai lá no INSS, por exemplo, levar uma documentação e a pessoa que trabalha lá, né, que representa a administração, se recusa a receber sem motivo nenhum. Isso não pode, tá? O que o servidor deve fazer? Ele tem que orientar o interessado quanto aos cumprimentos de eventuais falhas. Então, até já caíram questões já com exemplos que a pessoa foi até o INSS com documentos faltando ou errado, e é dever sim do servidor orientar qual que é o jeito certo, a melhor forma, isso está na lei explicado certinho. Então, essa afirmação aqui da 8, ela está certa. Questão 9 sobre Seguridade Social. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e da empresa nos órgãos colegiados. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo.
Esse assunto aqui, gente, é a base, é quando você começa a estudar Seguridade Social, você já tem que aprender isso daqui, que ela é assim de gestão quadripartite. Só que você tem que saber quais são essas 4 partes para se acontecer quando chegar na prova, igual aconteceu agora, deu que eu mudei uma palavra aqui, se eles mudarem lá também, você vai ter que colocar errado, porque não está completamente certo. Então, por exemplo, aqui, ó, quadripartite, né? 4 trabalhadores é um, está correto. Empregadores é outro, está correto. Aposentados é outro, está correto. Mas olha aqui, ó, a palavra empresa. Vocês perceberam que o correto não é empresa nos órgãos colegiados, e sim governo nos órgãos colegiados? Eu mudei para ver aqui se vocês estão prestando bastante atenção, porque na prova vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, por causa dessa palavrinha aqui que está errada, vocês vão marcar aqui que o 9 está errado. Questão 10 também sobre Seguridade Social. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Esse assunto aqui também é outro que é a base dos inícios dos estudos de Seguridade Social. Então, assim, vocês precisam ir para a prova com a base muito bem fortalecida para vocês, com certeza, acertarem as questões mais simples, digamos assim, e daí vocês brigarem ali pela vaga naquelas questões mais difíceis. Se vocês forem para a prova já errando o básico, já errando o fácil, daí não adianta, fica complicado. Então, por isso que eu tô retomando aqui nessa revisão, nesse simulado com vocês, essas questões. E esse item 10, que fala do conjunto aí de ações da Seguridade Social, falando aqui sobre a saúde, a previdência e a assistência social, está certinho, está correto. Então, a 10 está certa. Questão 11 sobre regime geral da Previdência Social. O servidor público estadual que ocupe cargo efetivo no Poder Executivo, além do cargo de professor em escola particular, mesmo sendo obrigado a contribuir tanto para o regime próprio do Estado quanto para o regime geral, só poderá se aposentar pelo regime próprio do Estado. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Essa questão aqui vocês têm que prestar muita atenção, porque dá para confundir, mas o erro aqui, já adianto para vocês, é esse final aqui, ó, onde fala que nesse caso a pessoa só vai poder se aposentar pelo regime próprio. E não, ela pode escolher, né? Ela não fica condicionado, no caso de geral e próprio, sempre tem que ser o próprio. Não, não é assim. Então, por isso que a 11 está errada. Questão 12 sobre regime próprio. O regime próprio não se aplica a servidores públicos ativos que ingressaram no serviço público após a vigência da lei que criou o regime de previdência complementar para essa categoria. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Essa questão aqui, pessoal, está falando que um servidor público que entrou depois que foi criado o regime de previdência complementar, ele não se aplica, né, ao regime próprio, e não tem nada a ver, isso aqui está errado. O regime de previdência complementar foi um outro regime criado para complementar a aposentadoria, não se aposentar com salário baixo, né? Então, quando você for entrar como servidor do INSS, você vai ter sim o seu regime próprio e também vai começar com o seu regime complementar, só que esse ele não é obrigatório, ele é facultativo, você pode parar de deixar de contribuir no complementar se você não quiser e ficar só no próprio, que esse sim é obrigatório. Então, a 12 ela está errada. Questão 13, outra sobre o regime próprio. Os empregados das empresas públicas federal são beneficiários do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo.
Essa questão aqui, pessoal, ela é bem simples, mas tem que tomar cuidado para não errar, porque aqui não está falando sobre servidores públicos, o cargo que vocês vão ocupar no INSS, por exemplo. Aqui está falando sobre empregados das empresas públicas. Então, é um emprego público. Ele tem uma diferença porque o regime não é um regime próprio, o regime geral de previdência. Ele é como CLT. Ele tem uma diferença porque os empregados públicos trabalham no regime de CLT. Então, eles fazem parte do regime geral da Previdência Social e não do próprio. Por isso que a 13 está errado. Questão 14 sobre os serviços previdenciários. Em relação à contagem recíproca de tempo de serviço, é admitida a contagem concomitante de tempo de serviço público com o tempo de atividade privada. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Aqui está dizendo, pessoal, que a pessoa trabalha no serviço público e também no serviço privado e que vai contar aqui o tempo de forma concomitante, ó. Essa palavra aqui é o que deixa esse nosso item errado, porque está dizendo que durante um mesmo período, ou seja, 5 anos de trabalho, que a pessoa trabalhou 5 anos no serviço público e durante os mesmos 5 anos, ou seja, ao mesmo tempo, concomitantemente, trabalhou no serviço privado, então vai contar os dois, então vai contar 10 anos, só que se passaram 5. Então, por isso que está errada. Questão 15 sobre legislações especiais em caso de morte do segurado seringueiro recrutado para a produção de borracha na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. Sua pensão especial vitalícia poderá ser transferida aos seus dependentes reconhecidamente carentes. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Então, sobre as legislações especiais, nós temos muitos casos e quem fez o curso, né, Pri, a prova comigo, eu expliquei nas aulas que você deve se atentar a cada um dos casos, porque cada um tem sua regrinha, o seu tempo, a forma de pagamento. E essa aqui é a forma que está falando a respeito dos seringueiros, né, que eles trabalharam lá na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. A pensão deles é vitalícia, ou seja, até morrer pro resto da vida, e ela pode ser transferida para os seus dependentes reconhecidamente carentes. Então, é isso mesmo, o item 15 está correto. Questão 16, a respeito do pescador artesanal. O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e que residir em imóvel rural poderá contribuir para a Previdência Social de forma facultativa, na qualidade de segurado especial. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Aqui, pessoal, é só um detalhe que vocês precisam prestar atenção, tá? Então, assim, ó, sobre o pescador artesanal, ele vai contribuir para a Previdência. Daí que tá falando que ele vai contribuir de forma facultativa, ou seja, se ele quiser, na qualidade de segurado especial. E não, se for na qualidade de segurado especial, ele deve ser obrigatório a contribuir. Tá? Agora, se ele optar por ser um contribuinte individual, daí nesse caso ele pode ser facultativo a sua contribuição, mas não no caso de segurado especial. Então, por isso que a 16 está errada. Questão 17, sobre LOAS. A política de assistência social tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho e o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Então, aqui está falando que a política da assistência social, o objetivo, né, é essa integração aí do cidadão no mercado de trabalho, amparo às crianças e os adolescentes carentes. E sim, realmente está correto, esse é o objetivo. Então, a 17 você pode marcar que está certa.
Questão 18, sobre a Lei 2.212, os princípios e diretrizes da Seguridade Social inclui a participação da iniciativa privada na assistência à área da saúde, desde que obedecidos os preceitos constitucionais. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. E sim, pessoal, os princípios, as diretrizes da Seguridade Social incluem sim a participação da iniciativa privada, tá? Na área aqui da saúde, só que precisa aí obedecer os preceitos constitucionais, não pode ser criadas ali novas regras, novas leis, tem que ser dentro da Constituição. Então, sim, a 18, ela está correta. Questão 19, agora sobre a Lei 2.213. Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, o período de carência é aquele período que precisa dar aí esse tempo para daí começar a ter a validade para você, por exemplo, começou a contribuir, tem aí um tempo para se acontecer alguma coisa, nesse caso aqui é auxílio doença, se você ficar doente, daí você poder receber esse auxílio, né? Ele está valendo esse período de carência. E aqui fala que para o auxílio doença são 12 contribuições mensais, ou seja, 12 meses. E tem vários tipos de auxílios, né, que vocês devem ter estudado. E cada um tem ali a sua carência, cada um tem as suas regrinhas. Então, por isso que tem que ler muito, estudar, para não confundir um com o outro. Mas nesse caso aqui de auxílio doença, o período de carência é sim de 12 meses. Então, a 19, ela está certa. Questão 20 sobre o Decreto 3.048. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Certo ou errado? Pode pausar o vídeo. Aqui então o pessoal está falando que se por acaso você é um segurado especial e você começar a receber algum programa assistencial do governo, como Bolsa Família, esses programas, esses recebimentos, vai descaracterizar, ou seja, você não vai mais ser um segurado especial. E não, tá errado. O fato de você receber não vai tirar aí a sua característica, tirar essa condição de segurado especial, tá? Então a 20, ela está errada. E esse foi o simulado, um resumo que eu trouxe aqui pra vocês. Se você relembrou de alguma coisa ou aprendeu algo novo, deixa o like aqui nesse vídeo. Comente aqui pra mim qual que é a sua maior dificuldade. E se você quiser treinar através de simulados, eu vou deixar aqui no link da descrição 3 simulados exatamente na mesma estrutura da prova, com questões do Sebrasp, pra você treinar antes da prova. Bons estudos pra você e te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!